todas as boas palavras que o Senhor tem dito. Ele cria o caminho da obediência pela qual vocês podem alcançar cada uma das suas boas promessas. O Senhor está dizendo para você todas as boas promessas que Ele te fez. Ele cria um caminho para que você possa andar. Ele te ensina o caminho. Senhor, nos dê sabedoria para te obedecer, Senhor. Espírito Santo, que tua unção, tua graça seja liberada, Senhor, a palavra do teu poder nessa noite, Senhor. A palavra que é necessário nós ouvirmos, ó Espírito da verdade. Muito obrigado, Jesus. Fala, amém. Irmãos, hoje foi um dia bem corrido para mim, mas um dia que eu me esforcei para estar na presença do Senhor. Ia, voltava, ia, saía desse lugar para orar. E nós temos que estar sempre zelando da presença, amém? Fala para o irmão, o zelo pela presença. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você já teve um encontro com a presença de Deus na sua vida? E depois que você encontrou, como você tem cuidado do maior presente que um homem pode receber nessa terra? Fala, a presença de Deus. Ele falou uma palavra muito importante para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. O único lugar onde o homem encontra a verdadeira perfeição é andando na presença. E tem uma palavra que Jesus falou para os seus discípulos que parece muito alta para a gente alcançar essa palavra. Logo nos primeiros sermões dele. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Eu quero resumir a perfeição em uma palavra para você. Você quer ouvir ou não quer? Você quer descobrir o que é ser perfeito para Deus? Sim ou não? Aprenda a amar seu próximo. Aprenda a amar. Porque quem ama não fica falando mal por trás. Quem ama não perde tempo para ficar defamando as pessoas. Ou procurando defeito nas pessoas. Se você quer aprender o que é andar na presença e ser perfeito, é aprender a amar a Deus e ao seu próximo, como a ti mesmo. Eu acho que você nunca faria, acho que você não gostaria que as pessoas fizessem nada contra você daquilo que viesse te ofender, te prejudicar. Só que parece que é uma lição que a gente acha que sabe. Ouvimos tanto isso, mas poucos cristãos alcançaram essa revelação. Fala revelação. E uma hora ou outra, ele está sempre te quebrantando na vida para ensinar você o caminho da perfeição. Nós estamos no caminho da perfeição. O que a Bíblia diz, ele sustenta o que ele fala. Jamais Jesus falaria para você uma coisa que ele não é capaz de fazer na sua vida. Quando eu estava aqui falando em línguas agora, eu interpretei exatamente o que o Senhor falava para mim. Eu estou sempre falando a mesma coisa. E todas as boas promessas que o Senhor tem falado para você, Ele cria o caminho para que você possa alcançar essas promessas. Ele tem te guiado. Nós somos guiados pelo Espírito Santo a alcançar cada boa promessa que Deus tem na nossa vida. Eu tenho muitas promessas que eu tenho alcançado elas na minha vida. E se tem uma coisa que eu quero falar para você, se você quer andar na presença de Deus, você vai ter que manter teu coração nas promessas. É necessário você crer em todas as promessas que Deus fez para você. Mas eu sei que tem um momento da nossa vida que fica difícil de crer nas promessas quando nós começamos a encarar os piores dilemas que nós carregamos dentro de nós. Quando você começa a encarar suas iniquidades. Olha, se tem uma coisa que às vezes você consegue superar, é levante as pessoas contra você, é decepção com os homens. Você consegue encarar isso. Mas e quando você encara o seu pior? Você tem que continuar crendo nas promessas. Acho que você não conseguiu entender que quando Deus te chamou, Ele já conhece tudo de você.
Ele já viu o seu fim desde o princípio. Ele sabe de todas as coisas que ele tem determinado para você. Todos os piores dilemas que você tem passado hoje, ele já sabia. Repete comigo. Quando Deus me fez uma promessa, ele já conhece todo o caminho. E já sabe tudo de mim. Antes que você nascesse. Mas em cada processo que você for passar na sua vida, você vai ter que lutar por uma coisa na sua vida. Pela presença de Deus. Lutar pela presença para não perder a presença de Deus na sua vida. Muitos estão perdendo a presença de Deus. Porque eles não têm zelo. Eles não têm obediência. E se tem uma coisa que faz você se apossar da presença de Deus, não é você adorar muito. Adorar muito vai fazer efeito depois que você aprender a obedecer. E Jesus disse, deixou bem claro, aqueles que me obedecem meus mandamentos são aqueles que me amam. E aqueles que me amam serão amados do meu Pai. E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nos revelaremos a Ele. Aqueles que me obedecem, Ele diz, que Ele vai se revelar a você. A revelação está na obediência, irmãos. Sabe, o Senhor ele se deixa ser encontrado por você em uma porção quando você começa a render um coração sincero, você está aqui adorando a Deus, ele se deixa ser encontrado por você. Eu acho que você deveria ter encontrado mais dele aqui hoje essa noite, hein? Não se preocupe, eu não vou me delongar para falar com vocês. Embora eu tô aqui para pregar até a hora que é necessário. Quando eu sirvo, eu gosto de servir sem reserva, irmãos. E eu descobri uma coisa, irmãos. Cada vez mais que nós vamos sacrificando, dando o nosso melhor, essa presença, ela se torna cada vez mais real, mais sólida. Tão real quanto você mesmo. Então nós estamos num caminho, e esse caminho você vai precisar encontrar a presença de Deus na sua vida. Eu sei que muitos de vocês aqui, todos praticamente, eu acho que todos aqui, eu não duvido que todos aqui já encontraram a presença de Deus. Mas como você tem lidado com a presença de Deus? Como você tem cultivado a presença de Deus? Fala o cultivo da presença de Deus. Eu acho que você talvez não conseguiu entender na sua vida o que Deus te deu. De bilhões de pessoas no mundo, você foi batizado com o Espírito Santo, você conheceu a sua salvação. Sabe, mas o quanto você valoriza aquilo que foi dado, vai retornar para você como forma de poder, de graça e manifestação. O problema é que as pessoas não conseguiram entender o que elas receberam. Nós sempre queremos o mais de Deus, mas às vezes o mais de Deus já está na porção que Ele te deu e você não consegue reconhecer. Às vezes basta só você reconhecer o que você recebeu que você vai começar a beber um pouco mais do que já está sobre a sua vida. Você pode até beber um pouco mais de uma unção, mas da presença não. O homem ele vem aqui, ele ministra a unção, tu pode ficar cheio de uma unção. Mas a medida da unção tem que ser proporcional para você cultivar ela e ela mantém você ao quanto você conhece da presença de Deus. Escute a regra. Uma coisa maravilhosa na vida. Eu recebi a presença de Deus. Eu fui batizado com o poder de Deus. Eu recebi tanta presença como o seu poder na minha vida. Mas tem uma coisa interessante que eu vou falar para você. Você não consegue sustentar o poder de Deus mais do que você caminha com a própria presença de Deus. Por isso que tem que ser proporcional e dinâmico na sua vida. À medida que você está conhecendo a presença, você pode ter certeza de uma coisa. A unção dele tem que estar sendo revelada em você. Fala, por quê? Porque dentro da dimensão da presença já há uma unção que habilita você conhecer quem ele é. Eu quero que você aprenda uma coisa que eu sei que é bem difícil isso aqui é difícil você perceber. Mas com os anos de comunhão com a presença e andando na unção, você vai conseguir entender essa regra que eu vou te falar aqui. Existe uma unção de comunhão que Deus te dá quando você aceita Ele e é cheio do Espírito Santo.
Essa unção, ela vem habitar em você. E ela vai ensinar você quem Jesus Cristo é. Você tem uma porção da presença dele em você, mas ainda você não conhece quem ele é. Mas a unção dele que você recebe, que é aquela introdução da primeira unção que você recebe, ela começa a te ensinar quem Jesus Cristo é. E você ainda não conhece ele, mas ela já está ali, já está te ensinando. Embora ele já está habitando ali em você, mas a plenitude da habitação da presença, ela vai sendo desenvolvida. À medida que você for dando ênfase, lugar, espaço, atenção, dedicação, sacrifício para estar na presença e pela presença, aí sim você vai conhecer quem o seu Deus é. Você pode ter certeza que o homem mais miserável nessa terra, aquele homem que nunca conheceu a Deus, é aquele que conheceu um dia perdeu sua presença. Nós estamos vivendo um tempo que eu estou vendo muitas pessoas perderem a presença de Deus. Quantas pessoas, quantos homens de Deus eu conheci, que perderam a presença e ficaram com os dons. Salmo 103, versículo 7, assim, ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas os seus feitos maravilhosos, o seu poder maravilhoso. O que Israel conhecia era a manifestação do poder, mas o que Moisés conhecia era o quê? A manifestação da presença. Quando eu falo para vocês a dimensão da glória, nós vamos aprender muita coisa. Eu quero que muitos de vocês vão desenvolver a dimensão da glória em sua vida. Todos nós temos uma porção dessa glória, amém, amém? Todos nós temos uma porção de glória. Quando você foi salvo, isso é a glória de Deus na sua vida. Isso já é a glória de Deus na sua vida. Porém, para você entrar na dimensão da glória é outra coisa. Por isso que você vai ter que praticar muito a presença de Deus na sua vida. Eu sei que é bom você vir ouvir um homem de Deus, porque você aprende mais de Deus, e isso agrega, apodera a unção de comunhão na sua vida. Enquanto você está sentado aí, você recebe unção de comunhão. E eu que estou aqui, eu estou trabalhando na unção de serviço para você. Enquanto eu estou na unção de serviço, você está na unção de comunhão, me ouvindo. Então tem coisas que eu vou falar para você aqui, eu vou começar a falar, de repente, o que o Senhor vai falar dentro de você é muito mais profundo do que eu estou falando aqui. Amém, amém? Eu não vou me delongar muito, porque eu sei que você tem que ir para a tua casa. Tem alguns famintos aqui. E eu percebi uma coisa aqui. Eu percebi uma coisa engraçada. Você sabia que o frio, esse excesso de frio, ele bloqueia um pouco dos sentidos do fogo e da movimentação do espírito? Eu acho que vou ter que colocar um aquecedor nessa igreja. É verdade mesmo. Inibe você. Inibe mesmo. Então, meu filho, se aquece aí, se dá um jeito aí, seu jeito aí. Tem que receber fogo daqui a pouco aí. Querendo ou não, é verdade, vou te falar uma verdade. Querendo ou não, afeta. Mas eu quero falar só uma coisa que o Senhor falou para mim hoje, o zelo pela sua presença. Eu estava vindo para cá, quando entrei, eu falei, Senhor, o que tu quer que eu fale com o teu povo? O Senhor falou sobre o zelo da minha presença. E se você quer ter uma caminhada por longo prazo, você vai ter que se dedicar profundamente a uma comunhão com a presença do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta sincera, quero que você levante o dedo sinceramente. Você já teve um encontro com a pessoa do Espírito Santo? Levante o dedo assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já teve um encontro com a pessoa do Espírito Santo? Você ouviu aquela voz que foi diferente de tudo que você já ouviu na sua vida antes? Tu sentiu aquela coisa que foi além do batismo com o Espírito Santo, com fogo? Olha,
Olha que parece, mas não é a mesma coisa. Então, se você conheceu a pessoa do Espírito Santo, você começou a andar num nível de amor profundo. Então, você deixou de falar mal do seu irmão. O Espírito Santo, ele é a revelação do amor de Deus. Ele é o amor de Deus derramado no seu coração. Porque Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo e nos dado em nossos corações. Romanos 5,5. O próprio Espírito é o amor de Deus derramado em você. Eu sei que tem uma fome, uma paixão no coração de pessoas aqui por mais de Deus. Mas deixa eu te dar um ensino bem rápido. Salmo 51:11, Davi diz assim: não me lance fora da tua presença. Coloca para mim na tela aí. Salmo 51:11. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Quantas vezes o Espírito Santo ele se afasta das pessoas e elas não percebem disso? Escute o que eu vou te falar. Quando o Espírito Santo ele se afasta um pouco de você, você perde a sensibilidade do temor de Deus. Você se entrega ao pecado. O pecado ele não agride você mais. Quando você está muito próximo do Espírito, o Espírito está em você, se movendo, a presença em você, o pecado ele se torna algo excessivamente maligno para você, destrutivo. Você não suporta o pecado. Você não suporta o pecado. Você não consegue suportar o pecado. É uma dor horrível no coração. Qualquer movimento, seja mínimo ou máximo, seja grande ou pequeno pecado aparentemente para você, quando você está sensível e a presença está em movimento no teu coração, você está em comunhão com a presença, você não consegue suportar o pecado. Você não suporta. Se você peca contra alguém, rapidamente seu coração começa a sofrer. Você pensa mal, você já volta atrás. Você toma a decisão errada, depois já começa a sofrer. Você deixa de orar naquele dia, você começa a sofrer, parece que você está morrendo. Você tem essa sensação? Quem tem essa sensação? Então a presença de Deus está contigo. É isso aí. Mas quando você endurece o seu coração, você fica insensível. Você perde a sensibilidade à presença do Espírito Santo. Você começa a ficar rígido. Você perde aquele quebrantamento. Você fica áspero, seco. Então é possível pessoas andarem profundamente no poder de Deus e elas terem perdido a presença de Deus? Sim. Eu sei que ainda é incógnito para algumas pessoas entender isso, mas é verdade. Lúcifer ainda tem poder, mas ele não tem mais a presença de Deus. Ele não deixou de ter o poder, mas ele não tem mais a presença. É a mesma coisa que eu falo para você: toma o meu carro, anda no meu carro, e você andar no meu carro sem mim. Você tem meu carro, mas você não tem minha presença dentro do meu carro. Eu posso te dar um presente para você. Eu posso te dar os dons, eu posso pegar e te dar meu celular, mas eu não posso, não significa que eu vou estar com você. Agora, se eu te dou carro e ando junto com você, isso é casamento. A presença de Deus, ele vem para casar com você. Ele vem para se relacionar tão profundo com você, mas tão profundo, meu filho, que ele diz que ele tem ciúmes de você. Deus é um Deus zeloso, ele tem ciúmes de você. E eu vou te falar uma coisa sobre o Espírito Santo, ciúme dele. Quando tem algo no seu coração, está disputando o solo da comunhão dele na sua vida, com alguma coisa que está tentando tomar o primeiro lugar no seu coração, sabe o que ele faz? Fala o quê? Ele não resiste muito tempo, não. Ele começa, a se afastar. Ele começa a silenciar com você. A presença de Deus, a porção da presença de Deus, ela vai aumentar na sua vida tão profundamente.
vai crescer tanto em você. Se você persistir, correr atrás da presença de Deus, lutar pela presença de Deus. Escuta o que eu vou te falar. O zelo de Deus sobre você será tão violento que ai daquele que tentar tocar em você. Ai do diabo que tentar contra você. Sabe quanta experiência eu tenho e tive de ver os anjos na minha frente arrebentar os demônios que tentaram tocar em mim? Eu vi os gritos dos anjos igual o leão atacar os demônios, arrebentar a cabeça deles na minha frente. Eu vi com meus olhos nus isso. Eu lembro um dia, o Senhor me levou no monte, eu estava numa madrugada em casa, estava numa batalha espiritual. E o Senhor falou assim, sai de casa, vai pro monte. Madrugada. Aí saí de casa e peguei, andei mais de 50 quilômetros aí no monte. Aí cheguei, subi sozinho. O Senhor falou, sobe sozinho de madrugada. Uma guerra violenta. Aí cheguei no meu lugarzinho onde eu orava mais de 14 anos e fiquei ali. De repente, eu estava em espírito, eu via 2 seres. Eles lutavam com tudo para chegar perto de mim. Eu vi eles na minha frente, saiu. Eles tentavam vir, daqui a pouco vi um clarão, bum, só um clarão. Primeiro estava vindo um clarão. Falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Aí o Senhor falou, vai lá pro outro lado da cerca. Aí eu fui pro outro lado, fui andando, fiquei do outro lado da cerca, eu fiquei no campo visível, eu conseguia ver tudo, uma visão panorâmica. Aí eu dobrei o joelho e fiquei orando ali. Quando eu dobrei o joelho, imediatamente meus olhos já se abriram no meu espírito. Aí eu vi 2 seres. Aí eles estavam juntos. Aí se separavam. Um vinha para a ponta de cá e o outro corria para a ponta de lá. Aí tinha um anjo só que lutava contra os 2. Eu vi isso com meus olhos nus. Aí um pulou a seco para vir correndo na minha direção. Não disse que esse pulou, o outro também pulou. Um de cada lado. O anjo no meio. Ele era tão rápido, o anjo, que eu vi ele correndo numa velocidade tão grande, deu um soco assim, e bum! Daqui a pouco ele já veio correndo do outro lado, e bum! Aí ficava me protegendo. Sabe o que é a experiência? Quer ver isso? Com seus olhos nus. Isso é o zelo da presença. Quando você se torna portador da presença, você pode ter certeza de que eu vou te falar uma coisa. Você se torna atrativo ao reino dos céus. Os anjos olham para você com ciúmes tão violento que eles entram na guerra para te proteger sua vida. Eles entram como seus protetores e vão estar sempre do teu lado. Quanto mais você amar a Jesus e a sua presença, mais amado vocês serão pelos anjos. Aí você vai começar a sentir o quê? Um nível de proteção na sua vida absurdo. Eu lembro da minha experiência na comunidade, morava em um lugar violentíssimo. Toda vez que o inimigo tentava passar a linha para tentar tocar em mim ou na minha família, aquele lugar, era certo o juízo de Deus sobre os ímpios e os perversos. Os traficantes que eram mortos na porta da minha casa. Os mesmos que gritavam com a minha mãe, conosco ali dentro, eram os mesmos que eram mortos na nossa frente, na nossa casa. Esse é o zelo da presença de Deus. Deus zela por aquele que zela por Ele. Deus cuida daquele que cuida das coisas dele. Ele vigia sobre aquele que vigia sobre a sua palavra. Ele zela da palavra dele na vida de quem cuida e obedece a sua palavra. Eu lembro, uma época da minha vida, eu era bem mais novo. Aí eu ia vender um celular, comprar um computador para a igreja, alguma coisa assim que eu fazia. Entrou 2 rapazes dentro da minha casa. Quando eles entraram dentro da minha casa, eu não conhecia eles, foram lá para comprar um celular. Eu nitidamente só senti, de repente eu olhei em espírito e eu vi chegando um anjo imenso assim. E ficou assim, parado do meu lado, olhando para os 2 rapazes. Porque eles eram perversos.
Eles iam tentar me roubar. E o anjo ficou parado assim, esperando qualquer movimento deles. Esse é o zelo dos anjos na nossa vida. Para que você atraia os ciúmes de Deus sobre você, você vai ter que ter ciúmes da presença de Deus. Você tem que ter ciúmes da presença de Deus. Assim como Deus tem ciúme de você, você tem que ser ciumento. Você tem que amar a presença de Deus com todas as tuas forças. Persistir profundamente em se entregar, em conhecido em um relacionamento, uma rendição profunda. Fala rendição. A presença de Deus. Mas escute o que eu vou te falar. Andar com a presença de Deus e conhecer a presença de Deus não é algo fácil. Queremos conhecer a presença de Deus do lado do descanso, do conforto. Mas olha o que eu vou te falar. Você não vai conseguir amar mais a presença de Deus do que você consegue amar a cruz. À medida que você começar a entender o que é a cruz na sua vida, você entende mais ainda a presença de Deus. Alguns têm uma fagulhinha da presença de Deus e acham que estão nadando no oceano. Só porque ora em língua, sente alguma coisa, acha que tem a presença de Deus. Mas ainda não conheceu a presença de Deus no vale da sombra da morte ainda. O nível que você vai conhecer da presença e ter ela habitando em você é proporcional a tudo que você vai suportar para se apossar de uma vida completa na sua presença. Quando eu falo de vida completa, eu falo de mortificação, rendição, santificação profunda. Por isso que ele vai te levar para a cruz. Ele vai santificar você. Se você quer andar com a presença, ele vai ensinar você a ser santo como ele é santo. E estou falando, para andar na presença, você vai conhecer quem Deus é. Ele vai se revelar para você como aquele que é santo. Ele vai se revelar para você como aquele que é temido até pelos demônios e estremece diante dele. Conhecer a presença de Deus é conhecer o seu temor. Parece que eles estão pegando somente a parte mais suave, mais fácil. Estão amenizando a presença de Deus, quem Ele é, a um conceito meramente de orar em línguas e deitar no chão e está tudo bem. Só love, só amor. Não, isso aí é uma parte da presença. É uma parte da comunhão essa. E a outra parte da comunhão com Ele? E a outra parte da presença? Que é o seu temor, as suas dores, a sua crucificação. Você nunca amará mais a Deus do que você ama a cruz de Cristo, meu querido. E se você não buscar uma vida rendida, crucificada, santificada, você não vai andar com a presença de Deus. Você não consegue. Você vai ter um limite na sua vida. Chega um ponto que você vai se escandalizar com o Evangelho. Chega uma hora que fica confrontante, você não passa, não vai para frente. Não aceita uma medida da porção maior de Cristo na tua vida. Ou você estanca, ou retrocede. Repita comigo. Uma hora ou outra, eu chego em um limite do que eu tenho e que eu conheço. Aí, quando você chega nesse limite, entra um novo processo de Deus na sua vida. Aí ele fala para você, agora é a hora de você amadurecer e conhecer um pouco mais de quem eu sou, da minha presença. Aí ele vai começar a tratar no teu caráter. Ele vai começar a tratar nas suas raízes mais difíceis de ser transformado em você, porque a presença vai ter que entrar. A presença vai ter que entrar. E ela vai expelir a tua iniquidade. Ela vai confrontar a sua iniquidade. Ela vai crucificar a sua identidade e vai gerar uma nova identidade em você. Fala, a presença de Deus não é fácil. Não é algo romantizado, né? Aquela coisa, sabe? Colocar você para dormir, um bebezinho no colo de papai. Oh, eu amo isso.
Isso é maravilhoso, quem me dera viver só ali. Mas a presença de Deus, ela vai te cobrar responsabilidade e posicionamento com a verdade, meu querido. Quem quer conhecer mais da presença de Deus? Eu sei de uma coisa, que Jó conheceu uma medida da presença de Deus tão profunda, meu querido, que raro é um homem na terra que conheceu uma medida da presença de Deus que Jó conheceu, porque o que ele suportou, o processo que ele suportou, ele se manteve na presença, e depois do fim desse processo, o Altíssimo se revelou a ele, a presença do Altíssimo se revelou, a glória do Altíssimo se revelou a ele numa proporção, ao ponto de Jó falar, eu conhecia só de ouvir falar. Você tem que entender que as situações que vocês estão passando, lute para estar na presença. Não abandone a presença. Não negue. Não negue a presença. Não negue a presença. Tu pode estar temporariamente removido de qualquer unção de serviço, de disciplina, tu pode passar o que for. Oh, glória por isso. Continue na presença. Continue na presença. Eu lembro de fase da minha vida maravilhosa. Maravilhosa agora. Mas olha só. Rapaz, eu estava num nível de um poder de sinais. Cara, minha orelha, assim, eu pegava assim, jorrava óleo assim, eu pegava assim, passava nos outros azeite, descendo meu corpo. Eu ministrava sinais. Hoje eu carrego algo muito mais glorioso. Mas eram tipos de sinais que papai ele permitiu ter. Até eu amadurecer para me entender que aquilo ali não mudava ninguém. Eu tive que passar essa etapa do sensacionalismo. E rompi contra isso. Porque eu era fissurado, eu amava, apaixonado. Tem que ser pelo poder de Deus, amém? Falou, tem que ser apaixonado pelo poder de Deus. Mas não tão quanto pela presença. Aí eu lembro uma temporada que foi tremendo. Ele me pegava uma hora ou outra assim. Rapaz, já chegava. Eu sentia que alguma coisa estava chegando para me tratar. Eu senti uma remoção daquelas dimensões que eu estava. Assim, ó, e Deus falava comigo. Estou te colocando de castigo. Você está muito eufórico, rapazinho. Mas é verdade mesmo. É verdade mesmo, porque tu acha que tu vai que tudo, né? Isso é uma fase, mas é uma fase boa. Aí, mas o que vai acontecer? Irmão, sabe que eu passar 6 meses seco, sentindo que você está morto? Eu no meio aquele deserto dentro de mim, aquela sequidão, eu tenho que encontrar ele ali dentro. Eu não tinha mais os sinais, estancou. Eu falei, rapaz, não sai no poder, não sai mais nada. Não sai mais nada. Ministrava esse dia seco, eu não queria nem mais pregar. Eu fiquei num estado de um deprê espiritual, que eu falei, que é isso? Isso era bem novinho, acho que tinha uns 22, 23 anos, não sei. Mas era estreito o tratamento de mim, era muito estreito. Aí aconteceu uma coisa comigo. Fala o quê? Ó, presta atenção. Eu num deserto espiritual, ele me abre aqui. Eu entrei numa dimensão da presença na palavra tão profunda. Por um lado, estancou. Aí, simplesmente, eu ficava o dia inteiro lendo Bíblia. Aí eu ia pro meio do campo de futebol, grande, campo grandão. Eu ficava dando volta com a Bíblia na mão, lendo. Ia de manhã, de tarde, ia pro campo, voltava para casa, ia pro campo orar e voltava. Não ia nem pro monte, ficava no campo de futebol pra minha casa. Eu naquela sequidão. E foi passando um tempo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo?
E eu senti que os dons não estavam se manifestando. Porém, algo estava acontecendo comigo. Eu fiquei buscando ele. Mesmo que eu orava, eu nem sentia aquelas manifestações do fogo. Opa, não estava sentindo nada. Mas eu estava orando. Eu continuei orando. Eu estava orando com menos intensidade, mas eu não deixei de orar. Mas na palavra, eu estava mergulhado. Passou-se o processo. Entrei numa nova dimensão com a presença de Deus. Aí o Senhor me visitou num culto que eu fui ministrar, que eu não queria pregar nesse culto. Mas foi rapaz, mas desceu uma glória naquele lugar, mas foi violento o que aconteceu naquela igrejinha, meu filho. Rapaz, foi tão violento que eu fiquei tão emocionado, desci do púlpito, abracei até minha irmã chorando. Tão emocionado que eu fiquei. Até chorei tanto poder de Deus ficava naquele lugar. Ninguém ficava em pé naquela igreja. Eu falei, o que aconteceu nesse lugar aqui? Aí o Senhor falou comigo assim. Ele falou uma palavra para mim. Quando ele me falou aquela palavra, ele selou até o dia de hoje aqui dentro de mim. E eu lembro, quando eu estava no chão, falei, Senhor, o que está acontecendo aqui dentro? Aí o Senhor falou assim para mim, ô rapazinho, o que eu te prometi, eu vou te usar pro resto de toda a sua vida. O que eu vou te dar, o meu poder vai estar com você. Eu vou manifestar. Eu vou manifestar o meu poder. Mas lembre-te, a minha presença é o que mais importa na tua vida. Lembre em zelar da minha presença. Olhe para quem eu sou, para a minha palavra. Eu estou na minha palavra. Eu quero te dar um puxão de orelha. Posso te dar um puxão de orelha? Ah, então você diz que ama a presença e você não ama a palavra de Deus? Seu amor não está aperfeiçoado ainda. Ele diz, aquele que me ama, obedece e guarda o quê? Os meus mandamentos. Sabe o que está faltando? Em algumas senhoritas aqui, uns senhoritos aqui, ó. Mais leitura da palavra. Mais comunhão com a presença na palavra. Vou ensinar algo para você. Olha o que é o poder da presença de Deus. Hein? A presença de Deus em si, ela não é sentida. Mas quando ela se move, você sente. Quando ela se manifesta, sim. A pessoa, quando ele se manifesta, você pode ter certeza que você sente ele. A manifestação, sim, mas a presença é silenciosa. Em si, ela é silenciosa. Mas quando Deus se move em você e se manifesta em você, tu sente tanto ele como o próprio poder dele. A presença e o poder eu sinto. E eu tenho consciência que ele está em mim. Agora, eu quero que você pegue esse lado aqui. Pega esse lado aqui. Não o sentir. Pegue a consciência. Fala, eu tenho que ter plena certeza e consciência. Fala, certeza e consciência. Da presença. Exercite esse lado agora. Olha agora. Presta atenção. Isso aqui é violento. Isso aqui é violento. Eu exercitando o senso que eu tinha, que eu sabia que estava comigo. Sem sentir nada. Olha agora, olha agora. Aí eu deitava no chão. Ficava na presença. Só dizendo para ele, eu te amo tanto. Você é tão lindo, Jesus. Me dá mais de ti, Jesus. E ficava. Sem sentir nada. Sem sentir nada. Eu entrava em estado de meditação profundo. Sabe, meus olhinhos quietinhos, só te amo, Jesus. Falando com ele no meu coração. E foi. Ele me ensinando. Foi uma época que eu exercitei a consciência da presença. Não manifestação. A consciência aqui, ó. Eu ficava ali. E foi uma semana. E eu continuei. Quando começou a movimentação da presença. Eu não sentia nada. Eu tô aqui, normal. Aí chegava perto das pessoas, a pessoa começava o quê? A chorar. Aí a pessoa começava a ser tocada. A atmosfera. Nem eu sabia o que eu estava carregando. Aí eu comecei a perceber uma coisa. Fala, o quê? Atmosfera. Atmosfera da presença.
Não, não a manifestação do poder. Você vai andar, aí anda junto contigo. A presença, você fica cheio da presença e você não percebe. Aí as pessoas falam assim, Rob, você ora por mim, orar para as pessoas? Senhor, eu só fazia assim, Senhor, abençoa essa irmã, Senhor. Obrigado pela sua presença, Pai. Eu senti a paz. Rob, eu fui curado. Rob, eu tô meio tonto. As pessoas ficavam tão tocadas e eu não sentia nada. Eu não estava sentindo nada. Era só a convicção, a consciência da presença. É isso que você tem que ter. É isso que nós temos que ter. E você tem que exercitar esse sentido no teu coração, na tua consciência. Isso é sensacional. Olha, escute. Eu lembro uma época, mergulhado na presença. Fui pregar. O pastor me deu a palavra para pregar na minha igreja, na igreja pentecostal, onde eu estava. Fui pregar. A igreja estava cheia. Comecei a pregar. Não sentia fogo, não sentia nada. Eu estou pregando, normal. E eu falava normal, igual estou falando com vocês aqui. Tô falando, daqui a pouco começa algumas pessoas. E a igreja era bem barulhenta, mas todo mundo ficou quieto. Até que alguém quebrou o silêncio. Uma missionária falou assim, meu Deus, que palavra é essa? E eu não tinha nada. Porque o meu comum era o que antes de eu conhecer a presença? Eu acho que... Quem já foi à igreja pentecostal aqui, ó? Eu acho que você é movido no grito mesmo, você não entende nada no final. O que o cara pregou? Não sei. Eu só sei que ele gritou. E na igreja assim, era só isso. A igreja era muito berro, muito grito. Quem gritava mais do que pregava mais. Era esse problema. Eu era um pregador diferente da igreja. Eu era o pregador diferente da igreja. Rapaz, quando eu acabo de pregar, o pastor pega o microfone e todo mundo quieto, o ministério lotado, cheio, que tava cheio a igreja aquele dia, era um dia de domingo. Ele pega o microfone e falou assim, nosso irmão Robson Feliciano vai pregar na vigília, hein? Mas aí eu entendi, porque impactou por dentro. Era a presença. Benny Hinn fala, no seu livro sobre a unção, ele fala sobre... Eu li com 19 anos de idade isso. Ele fala do Billy Graham. Que ele foi numa cruzada do Billy Graham. O Billy Graham pregando para aquela multidão de pessoas. Ele sentado observando o Billy Graham pregar. Ele falou assim, cara, ele no livro dele que falou que foi tão profunda a presença de Deus que estava sobre Billy Graham. Que ele sentia dentro dele a presença. Tocava nele de uma forma tão profunda no coração dele. Que ele falou que quando o Billy Graham abria a boca para falar, a comunhão que ele tinha com a presença de Deus tocava aquela multidão. Que ele falou assim, quando ele falou assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Ele falou que milhares, multidões iam para frente, famintas por Jesus. E ele falou assim, embora ele não manifestou o poder de Deus, mas a comunhão que ele tinha com a presença e com a palavra era tão profunda. Não tinha uma pessoa que ouvisse aquele homem que não era convencida de acreditar quem Jesus Cristo era. É isso que o diabo mais odeia em você. É a presença de Deus. É isso, esse é o motivo por que você não é destruído. O teu poder, meu filho, não encanta o diabo, não. Ele não tem medo disso, não. Não tem medo do fogo, não. Ele tem medo da presença. Ele treme quando ele vê a presença se mover em você. Não o poder que se carrega, não. Se ele carrega, ele faz até melhor do que a gente. Faz até muito melhor ir para fora. Sabe muito mais. Mas a presença, ele treme. Ele não mata, ele não destrói você por causa da presença de Deus na sua vida. Então, o cultivo da presença de Deus, a prática da presença de Deus, delonga tempo, disciplina,
O caminho da disciplina. Fala, o caminho da disciplina. Você medita, você lê. Você tem aquelas horários do dia que você levanta, você ora aquele horário, medita naquele horário, volta de tarde, você faz de tarde, você faz de noite. Sabe o que significa isso? Você está praticando a presença. Você mantém um caminho para que ele entre nesse caminho e tome você. Qualquer momento, escute o que eu vou falar para você, por experiência. Como é que eu fui desenvolvendo as manifestações, grande revelação de Deus? Eu abri o caminho. Disciplina. A disciplina, ela mantém um caminho aberto no mundo espiritual que qualquer momento você pode ser visitado por Deus. Deus se revela de 3 formas. Escute o que eu vou te falar para você. Ele tem visitação. A visitação de Deus, ela vem em proporções para se revelar a você além daquilo que você já conhece, ou para renovar o que você já tem. Deus te visitou, uma visitação de Deus. Abraão, ele era visitado pelo Senhor. O Senhor descia e falava com ele, renovava as promessas, selava, dava uma nova porção da presença dele para Abraão e... Bora. Fala, habitação. Você tem habitação, você tem que cultivar a habitação. Mas quando você está cultivando a habitação, a visitação vem. Mas tem um problema, que tem pessoas que elas são visitadas por Deus de um culto, ou às vezes elas conseguiram uma visitação de Deus em um momento oportuno, mas elas não buscam uma habitação. Fala habitação. Ela já está em você. Agora, fala revelação. É quando ele está construindo em você. Ele está te preparando para herdar mais da habitação dele na sua vida. Então você tem que buscar revelação. Você tem que cultivar a habitação. E quando vir a visitação, aproveite para extrair mais dele. Mas nunca confunda visitações com a própria habitação. Então Deus me visita, mas eu tenho que certificar que ele está em mim. E o que eu tenho dele aqui, que eu tenho que conservar dentro de mim. Não podemos se distrair com visitações. Ele quer que você veja a visitação, que você receba o que ele tem para dar para você. Mas tome cuidado. Que tem muitas pessoas que estão deixando de ser casa de Deus. Sansão, o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Sansão, ele tinha uma porção de Deus na vida dele e do poder de Deus. Mas chegou um tempo que ele contou o segredo para Dalila. Qual era o segredo da sua força? Quando ele contou o segredo, ele quebrou o quê? A aliança da comunhão com Deus. Então o que significa? Que a maioria dos homens perdem a habitação da presença porque se corrompe com o poder. Eles vendem o poder. É isso que ele fez. Ele vendeu para Dalila. Ele deu a ela o segredo. Só que dessa vez, olha aqui, ó. Está no livro de Juízes. Juízes 16, 20. E Sansão disse, ela disse ao Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Falou, vou encarar de novo meus inimigos, vou derrubar. Opa, ele não sabia que o Senhor, a presença, tinha se afastado dele. Ele quebrou o pacto dele de Nazireu. A aliança dele. Ele não sabia. Deixa eu ver na King James. Acho que eu não li na King James aqui. Opa! Sabe o que significa isso que eu falo para vocês? E quando o Sansão derrubou lá, pediu, ele se arrependeu. Mas ele falou, morra eu com os filisteus. Me dá uma oportunidade de me vingar. Ele tinha uma fração. Ele não tinha mais plenitude, Sansão. Ele não tinha mais plenitude ali. Por isso que ele morreu. Se ele tivesse pleno do que ele era antes, ele suportava e não morreria. Mas ele não estava mais pleno. Deus só me deu uma última porção do poder e finalizou com ele.
o chamado dele não pôde mais ir à frente. Ele já tinha perdido o pacto da aliança dele. Seus olhos já tinham sido furados. Saul reinou durante 40 anos. E se eu não me engano, tanto de 38 anos sem a presença de Deus. Obedeceu dois anos. Quando ele desobedeceu a ordem, Samuel chama a atenção dele. Tem porventura Deus mais prazer no sacrifício do que a obediência? Então, obediência mantém a presença. Obediência. Fala para o teu irmão, obedeça. É isso que atrai a presença de Deus, é obediência. Adorar, Ele te dá o espírito de adoração para você adorar, meu querido. Falar em línguas, Ele que te dá isso. Orar, é Ele que te dá a força para você orar. Mas obedecer, Ele não entra no seu lugar para obedecer. Essa é a sua parte. Davi, ele entendeu que ele poderia perder a presença de Deus também. Por isso que ele falou, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não me afaste da tua presença. Não retire de mim teu Santo Espírito. Porque ele tinha uma porção da presença. Só que Saul, mesmo que ele perdeu a presença, ele não deixou de ser ungido do Senhor. Ele não deixou de ter o poder. Ele não deixou de ter, porque os dons e chamados são irrevogáveis. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Estou finalizando com você agora. Agora eu vou repetir, vou falar com vocês de novo. Por que Deus está falando isso conosco? Tenha mais zelo da presença de Deus, tá? A forma que você cultiva a presença é o favor que você vai carregar na sua vida. Quanto mais ênfase você dá à presença, mais favor você estará gerando para a sua vida. Estou falando, o zelo pela presença significa zelar da sua santidade. O zelo da santidade do Senhor. Um dia apareceu escrito para mim assim, a glória do Senhor é a sua santidade. A porção da glória que você tem, ela vai aumentar. O que é a glória de Deus na minha vida? É a revelação de quem Ele é em mim. É extraordinário isso. Não existe na terra algo melhor do que um ser humano pode entrar e conhecer a glória de Deus. A sua glória. É a revelação pessoal de quem Ele é, da sua santidade. Comece e cultive a presença, ame, aprenda a andar na unção, desenvolva isso. Mas lembre-se, você tem um encontro, um dia, uma hora ou outra, a glória dele se revelará a você. A glória dele, quando ela se revela, coisa que você lutava para vencer, você já vai vencer. Se não é glória de Deus na minha vida, eu não suportaria o que eu suporto. Mas Deus sabe o quanto eu amo a sua presença. Eu tenho muito zelo. Mas se eu não tivesse testemunho, eu não suportaria as guerras que eu passei. Então lembre-se disso. Tem muitas pessoas que estão morrendo, muitos cristãos estão morrendo ou perdendo a vida porque estão zelando um pouco da presença de Deus. Estão perdendo a proteção dos anjos, os ciúmes do Senhor. Você gosta que alguém sente um ciúme de você? É bom, não é? É ou não é? É ou não é? É bom. É bom. É bom alguém sentir, ou significa que ela tem zelo de você. Ela sente que você é a propriedade dela. É zelo. Você quer sentir o ciúme de Deus para a sua vida? Quer sentir isso aumentar? Então, aumente a tua prática da presença para tu ver só. Tu vai no lugar e fala, tu está indo aonde? Você está indo aonde? Eu não consigo mais isso, Senhor. O que aconteceu comigo, Senhor? Zelo da presença de Deus. É Ele zelando por você. Amém, amém. Senhor, eu falava isso, eu tinha isso aqui, eu conversava isso, não consegue mais.
É o zelo da presença de Deus. Ele está te puxando, está te cobrando. Amém? Então conserve a pomba do Espírito Santo. Não espante a pomba do Espírito Santo. Se aprofunde na presença, ame a presença de Deus. Você gravou o que eu falei sobre a consciência da presença? Tão simples, pratica isso para tu ver. Passa um momento, meia hora, uma hora assim, quieto, na presença, quieto. Só exercite a consciência da presença. Faça isso para tu ver, vai fazendo, para tu ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Fica de pé glorificando a Jesus com as suas palmas.